Muito bom dia, é um prazer e um privilégio estar conversando novamente contigo, com todos os teus ouvintes. Pena que por um tema tão triste e que realmente nos preocupa muito, além da tristeza pelo que caminho a sociedade está seguindo, mas também com muita preocupação, porque bem como tu dissesse, esse assunto está se repetindo, né? Se fosse, isso é um evento isolado, não, está acontecendo em muitas regiões do estado, a gente tem outros relatos no Brasil também de situações semelhantes. Vai lá um suposto paciente, vamos dizer assim, um pseudo paciente, porque essa pessoa não é um paciente, ele não precisa de nada. Na verdade, o que ele está querendo é uma forma de burlar o seu trabalho, burlar o sistema lá de saúde, de certa forma, e a questão da previdência. E quando não é atendido, não tem seus interesses atendidos pelo médico, vai lá ou agride esse profissional ou ameaça de morte. Bom dia, doutor Eduardo Tomás. Só para nós podermos explicar aí para os nossos ouvintes, pelo que eu entendi que até na nota do Conselho Regional de Medicina, um paciente foi atendido na emergência do Hospital Santa Cruz, né, que é pelo SUS, e ele entendia que poderia ser afastado do trabalho, né? E aí precisaria do atestado para justificar o afastamento, mas a médica, que o responsável pelo atendimento, entendeu que não seria motivo de afastamento das funções do trabalho, então ele não teria direito ao atestado, e se ela fornecesse o atestado, ela estaria fraudando o sistema, fornecendo um atestado para uma pessoa que não tem porquê. E aí, diante dessa negativa, é que esse cidadão, então, ameaçou de morte a médica dentro do próprio ambiente de trabalho. É isso, doutor Eduardo? Perfeito, foi isso que aconteceu. Uma profissional estava ali atendendo no seu plantão de urgência e emergência num hospital, nesse caso no Hospital Santa Cruz. O paciente, esse que eu chamei de pseudo-paciente, chegou lá e se achou no direito de não comparecer ao trabalho e que essa médica deveria fornecer esse atestado para ele. Essa médica, seguindo os preceitos éticos, seguindo os preceitos legais, seguindo até seu compromisso social, não forneceu esse atestado, que ela entendeu que não era por direito merecido por esse paciente. Esse paciente se revoltou e ameaçou de morte. Olha um absurdo que chegamos. Doutor, uma questão que acontece muito, tanto em emergências em hospitais quanto nos prontos atendimentos, chamadas UPAs, quando a pessoa de fato ela precisa ser afastada, o médico, a médica responsável pelo atendimento chega à conclusão de que a pessoa precisa ser afastada das suas atividades profissionais, seja por um dia, 2 dias ou mais dias. Este médico, ele pode fornecer o atestado nesses atendimentos da UPA e emergência, doutor? Qual é a orientação que os profissionais têm? Não, a orientação está no Código de Ética Médica, está na própria legislação, que pode ser fornecido o atestado para o afastamento do trabalho pelo médico plantonista, que está atendendo em regime de plantão. Todavia, não é o local mais adequado. O local mais adequado para esse afastamento do trabalho de forma mais continuada por vários dias é sempre bom ser dado pelo médico do paciente. Daí as pessoas vão me dizer assim, não, mas eu não tenho meu médico, eu sempre sou atendido pelo SUS. Sim, mas se o sistema, como a gente já conversou aqui outras vezes, funcionar de forma adequada, o posto de saúde, a unidade básica de saúde referenciada, de referência para esse paciente, deveria ser o local adequado. Mas voltando à questão inicial, o plantonista lá pode oferecer esse atestado, até colocando ali o tempo de afastamento, só que ele não pode querer obrigar, seja uma decisão do paciente, isso é uma decisão do Ah, não, profissional claro. analisando o quadro clínico desse Claro, não, paciente. tem que ficar, é evidente, E fica a, bem claro que o médico chega à conclusão de que a lesão, o problema de saúde está dentro das normas e dentro da legislação, que realmente é o médico que sabe e decide isso aí, não é o paciente.
Tá? E até vendo os dados preliminares, uma situação interessante que se levanta aqui, muitas pessoas se queixam da superlotação das emergências, da superlotação das UPAs. O que acontece? Nós fizemos um estudo preliminar, ainda não tivemos a coleta final dos dados. Nas urgências e emergências do estado do Rio Grande do Sul, aproximadamente mais de 70% são pessoas com casos não graves. São casos que muito bem poderiam ter resolvido lá na que eu chamo na UBS, na Unidade Básica de Saúde, no posto de saúde. E dentro desses 70%, os relatos que se recebem, tanto das equipes de enfermagem quanto das equipes médicas, é muitas pessoas buscando atestados para não comparecer ao trabalho. Simplesmente sem nenhum problema de saúde que os impeça de Então, exercer suas atividades profissionais. E daí, infelizmente, as pessoas vêm reclamando, postando em redes sociais, o político de Brasília desviou dinheiro, o fulano de tal está fazendo isso, o fulano de tal está fazendo aquilo. As pessoas vão fazer uma meia-culpa e ficar até envergonhadas de querer fraudar o seu trabalho, o seu emprego, o seu empregador. Que isso acontece. Infelizmente, é triste, mas acontece em várias urgências e emergências, e até vamos pegar esse caso triste que aconteceu em Santa Cruz, para agora tornar um balizador para a gente conseguir ver se a gente cria tira a máscara dessas pessoas que são verdadeiros bandidos que vão lá, querem pegar um atestado para fraudar, quando não tem seu pedido atendido, ainda ameaçam de morte a profissional. Estamos falando com o doutor Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor Eduardo, eu estou olhando aqui, a gente se assessora, obviamente, da inteligência artificial para buscar alguns dados, e eu queria confirmar esses dados que eu achei alarmantes. Segundo o Conselho Federal de Medicina, 12 médicos são agredidos por dia no país. É isso? Esses são os dados levantados. E, principalmente, nós acreditamos que, como esses dados foram buscados através do quê? Dos registros de ocorrência na Polícia Civil dos seus respectivos estados, se acredita que esses números sejam ainda maiores. Sim. Porque, infelizmente, o médico virou o para-choque de um sistema de saúde falido. Nós estamos vendo, vocês viram agora as últimas notícias no Rio Grande do Sul, que as emergências, praticamente todas as emergências que atendem SUS no Rio Grande do Sul, estavam atendendo com mais de 100% de ocupação. Sim. Isso é, o profissional que está lá atendendo, devia atender 10 pacientes, ele estava atendendo o dobro, estava atendendo 20. Devia estar correndo dali para lá e vendo exames do paciente A, revisando o paciente B, falando com os familiares do paciente C. Já pensou em que condições está se dando atendimento? Eu até entendo muitas vezes a população se revoltar com demora no atendimento, com filas no atendimento, com eventualmente estar esperando um leito e o paciente está numa cadeira, eventualmente ele devia estar num quarto, ele está numa maca no corredor, ele devia ser transferido para um outro hospital de maior complexidade, não consegue, fica permanecendo na UPA. Mas isso não é culpa do profissional que está lá na ponta. Isso é culpa do sistema que não está funcionando, da regulação que a gente chama, que o Estado do Rio Grande do Sul faz uma regulação. Olha, o paciente de Cachoeira precisa ser operado, é uma cirurgia cardíaca, eventualmente vai ser transferido para Porto Alegre. O paciente, eventualmente, de uma cidade mais do interior, precisa ir para Cachoeira para fazer seu tratamento oncológico, não está conseguindo. Isso é a regulação que faz, não é o profissional que está lá na ponta. Só que as agruras do sistema acabam caindo o quê? No profissional médico que está lá na ponta, que muitas vezes não tem nem como resolver essa situação. Ele virou o para-choque do sistema. E que não se justifica de forma alguma essas agressões por parte da população. E principalmente, reforço, a maioria dessas agressões são pelos casos não graves, que eu falei que não deveriam nem estar sendo atendidos numa unidade de pronto atendimento na emergência hospitalar. São aqueles pacientes que a gente chama de azuis ou verdes. Por quê? Já faz alguns anos que a maioria das emergências do Brasil adota uma classificação de risco. O atendimento não é pela ordem de chegada. O atendimento se dá pela gravidade do caso. A maioria desses pacientes que acabam agredindo são aqueles pacientes não graves, que são dessas cores, azuis e verdes,
que acabam se revoltando, que estão ali, não querem realmente um atendimento, eles querem um atestado, querem um afastamento do trabalho. E Então, realmente, infelizmente, muitas vezes chega um paciente e aí ele fica com vermelho ou laranja e o camarada tá com verde e começa a reclamar que o... mas eu cheguei antes daquele lá e aquele lá já foi atendido, mas aquele lá é vermelho. Tu é é verde e isso aquele lá é mesmo. vermelho. Aquele lá é o suspeita de infarto, ou infarto do coração. Aquele lá é o suspeita de um AVC. Então, isso que as pessoas têm que entender e cobrar. O sistema não está funcionando de forma adequada e o médico acaba recebendo todo, sendo, como eu já falei aqui, esse para-choque do sistema. Doutor Eduardo, eu anotei aqui a estatística de 2024, 4.562 boletins de ocorrência, os conhecidos BOs na Polícia Civil, o maior número na história das agressões registradas, que mesmo o senhor disse, devem ser muito mais, e basicamente esses boletins falam de ameaças, injúrias, espancamentos e até tentativa de homicídio. É trágico isso. É trágico, não, e muitas vezes as pessoas quebram essas UPAs. Vocês já viram os casos que a pessoa lançou uma cadeira, quebra o computador. Muitas vezes é a própria população que se prejudica. Nós temos que evitar isso. E nós estamos estimulando a todos os colegas que eventualmente estejam com receio de fazer um boletim de ocorrência, sofrer uma represália, tragam essas denúncias para o Conselho, que o Conselho submete elas à Polícia Civil. Nós fizemos um termo de cooperação, alguns anos atrás, com a Polícia Civil, até para estreitar esse canal de comunicação. Então, pedimos a todos os colegas médicos, até profissionais da área da saúde, quando não tiverem condições de segurança no seu ambiente de trabalho, façam essa denúncia ao Conselho, que nós vamos atuar cobrando dos gestores melhores condições, cobrando da polícia, da Secretaria da Segurança, condições de segurança nesses locais. Muito bem. Doutor Eduardo Trindade, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco e nos esclarecer aí a posição do CREMERS quanto a essas ameaças que estão sofrendo os profissionais da medicina.